Olá! Essa é a aula que eu vou mostrar um procedimento completo para vocês. Como que eu faço essa técnica em 1h30. Já estou aqui com o meu avental, já está tudo organizado e eu vou mostrando ao longo do procedimento. Vou cronometrar todo o procedimento, cada uma das etapas. Então, vamos lá. Iniciar. Primeiro, eu limpo a câmera do meu celular e faço a foto de como a unha chegou. Antes de tudo, vou higienizar as minhas mãos, colocar luva, máscara, touca, todos os meus equipamentos de segurança. Difícil é caber todo esse cabelo aqui dentro dessa touca, né? O mais importante é proteger principalmente a frente. Antes de pegar na mão da cliente, eu já boto as minhas luvas. Nunca mexo na mão da cliente sem luvas. Fazer a foto. Usei a lente macro. Fazer um vídeo. A outra mão. Impressionante o retorno desse branco. Pronto. Vou colocar o meu cronômetro aqui. Vamos lá. Higienizo a mão da cliente. Pegar a broquinha de tungstênio, que eu esqueci de pegar. Cheio. Broquinha higienizada, esterilizada. Vamos lá, velocidade alta. Eu vou fazer a remoção de todo o material. E aí, vou diminuir um pouco do tamanho, né, cliente? Quer diminuir o comprimento, porque estão enormes. Vamos lá. E aí, como que eu faço essa remoção? Velocidade alta, eu boto lá em 20.000 rotações por minuto. E aí, eu vou removendo o centro primeiro. Conforme lá a aula de remoção, né? Removo todo o centro. E aí, já viro o dedinho aqui. E já removo esse esmalte que fica aqui nessa região pertinho da pele. E faço um movimento pra lá e pra cá. Vou diminuir o comprimento. Tá bem grande, tira metade. E agora eu passo pra próxima unha. Primeiro centro.
Perceba que eu tô falando com vocês e é como se eu estivesse falando com a cliente, né? Ó, virei o dedinho. E quando eu tô conversando com as clientes, é a mesma coisa. Eu converso com as clientes e eu nunca paro de trabalhar. Tá? Eu sempre ofereço café antes de começar a unha. Quando eu atendia sozinha. E aí, quando a cliente chegava, eu já perguntava se ela queria café ou água. E aí, eu já dava o café e a água pra ela antes de começar o procedimento. Até porque depois, no meio do procedimento, vai ter pó e tudo mais. Aí eu falava pra ela, você quer tomar um cafezinho antes de começar? Pra também depois, vou passar pra próxima unha. Pra também depois não ter que ficar parando no meio do procedimento, né? Aí eu falava isso pra ela. Quando eu tava com tempo, que não tinha cliente na sequência, eu até parava no meio do procedimento, dava outro café. Virei o dedinho. Isso aqui também, gente, isso aqui exige um pouco de experiência, né? Se tu é iniciante, é óbvio que tu não vai ter o domínio da broca pra fazer com a agilidade que eu tô fazendo aqui, tá? Então, se tu é iniciante, na broca principalmente, respeita o teu tempo. Respeita o teu tempo. Não vai ter que comparar o teu tempo de 1, 2 anos com o meu de 7 anos, né? Uma grande diferença. Agora eu vou remover, ó, para um lado e pro outro, para deixar bem nivelado já. Próximo dedo. O bom de fazer alinhamento é que tu consegue remover o esmalte com mais segurança. Se não tem alinhamento, já fica mais complicado fazer a remoção dessa forma aqui. Super complicado. E daí tu vai ficar encostando na lâmina da cliente. Aí vai danificar a unha da cliente e não dá, né? Próximo dedo. Até agora temos 7 minutos. Vira o dedinho. Para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. E a ponta. Remove o excesso do pó. E a outra mão. 9 minutos para remover aquela primeira ali. Conversando com vocês, fazendo a foto do início.
Comprimento. Quase pegou na luva. Outra unha. Aqui eu não tô usando aspirador de pó. E como eu só faço modelo de vez em quando, eu acabo esquecendo do aspirador de pó. Confesso. Virei o dedinho pra tirar aqui perto da pele. E vou virando. Movimento de um lado pro outro pra nivelar em cima. Já passei pro outro dedo. Viro o dedo. Comprimento. De um lado pro outro, de um lado pro outro. Vou tirar um pouco mais desse alinhamento. Percebi que tá bem grossa. De um lado pro outro, de um lado pro outro. Próximo dedo. Percebi que no dedão o esmalte ficou com problema na polimerização. Às vezes fica na posição errada, não fica tempo suficiente. Aí acontece isso, né? Vira o dedo. Comprimento. Tem um descolamento aqui na ponta. Aí eu uso a pontinha da broca para remover os descolamentos. E vou dando batidinhas. Aí é mais seguro. Se eu perceber que tem muito descolamento, aí eu faria uma remoção química. E os papeizinhos já estariam cortados aqui. Eu sempre deixo papel alumínio cortado, para otimizar o tempo. Tá? Pronto. Já vou tirar essa broca, que eu não vou utilizar mais, né? Tirar aqui o excesso do pó. Como eu não usei aspirador, ó, saiu muito pó aqui. Pronto, agora eu vou pegar a lixa. Eu uso minha base de metal, lixa 240. Vou fazer uma foto para mostrar para vocês como que foi. Ó, levei 14 minutos para fazer essa remoção com a broca.
Não foi 14, na verdade, foi uns 10, né? Porque 4 minutos eu entrei aqui, conversei com vocês, fazer um vídeo. Pra depois vocês saberem como que tá. Agora eu vou pegar a lixinha e lixar aqui a pontinha. Já lixo a superfície. Se eu perceber que tem muito descolamento, vou botar a escovinha aqui, aí eu entraria numa remoção química, mas por enquanto é tranquilo. Próximo dedo, lixo a ponta, bem redondinha. Sempre segurando bem firme, olhando assim por cima. Superfície, começo numa lateral esquerda e vou até o outro lado. E vou virando a mão. Perceba que o meu corpo tá bem retinho. O antebraço da cliente tá aqui em cima do apoio, né? Aí fica tranquilo pra eu movimentar para um lado e pro outro. Próximo dedo. Vai virando. Ok. Próximo dedinho. A lixa tem que estar boa também, né, gente? Tem que estar nova. Essa lixa 240. Se ela não tiver boa, aí vai atrapalhar. A broca de tungstênio também, né? Tem que estar boa, limpa. Senão, atrapalha ao invés de ajudar. Próximo dedinho. Eu sempre deixo a escovinha aqui no dedinho, que daí fica fácil, ó. Eu vou lixando e já tirando o pó. Espero conseguir visualizar melhor. E essa lixa, ela também ela é de papel na lateral, né? Então, quando ela encosta na pele, ela não machuca a pele. Porque tem algumas lixas que elas arranham muito a pele e depois dá um trabalhão na hora de fazer a cutilagem, né? Porque levanta um monte de rebarba. Aqui vou ter que voltar com a broca de tungstênio, porque ainda tem bastante produto. O dedão sempre tem mais produto, né? Pronto. E essa unha passou do tempo da manutenção. Ela faz bastante coisas em casa, sem luva.
aquela coisa toda. Pronto. Agora estamos em 19, deu 5 minutos para fazer aquele lixamento ali. Ponta, superfície, começo no lado esquerdo e vou até o lado direito. Tá bom assim o comprimento? Sim, pode falar. Tá assim? Segundo dedinho. Começo no lado esquerdo. Vou até o direito. Terceiro dedo. Ponta. Sempre olhando por cima, que daí a gente tem uma visão melhor. Se tá com formato ideal. E lixamento de superfície. Esquentou. Esquentou o dedinho? Lixei demais. Desculpa. Quarto dedo. Lixa a ponta. Superfície. Tem bastante produto ainda. A gente não pode deixar muita base, gente. Não é que... Ai, posso deixar... Não, não pode, não pode. O produto Soak Off tem que ser removido bastante, bastante. Todo o alinhamento tem que ser removido para aplicar uma nova base em cima. É um tipo de produto que não pode ficar muito tempo na unha. Ponta. Superfície. Ok. Tirar o excesso do pó. Limpar aqui. E agora eu vou partir pra cutilagem. Tirar um pouco a máscara. Que eu fico falando. Soa. E aí Suave. fica... Vou usar a espátula para descolar primeiro, né? Agora a cureta para raspar.
Ah, tava em 24 minutos quando eu acabei de fazer remoção mais lixamento. Essa ponta de cureta é ótima, porque ela remove tudo, facilita bastante. Otimiza o trabalho da broca. Agora eu vou botar o talco. Aí ele já vai ressecando a pele, enquanto eu descolo a outra mão. Palito de pau de laranjeira ou a espátula, né? Primeiro descola. Depois uso a cureta. Pronto. Agora aplico o talco. Eu boto o talco nos dedos também, tá? Pra deixar a pele bem seca mesmo. Agora vamos com a broca. Agora eu vou botar a máscara de novo. E agora sai bastante pó. Então, são 27 minutos até agora. Vou colocar aqui a escovinha. 15.000 RPM. E vamos lá fazer a limpeza com a broca. Faço em todos os lados esquerdos primeiro, das duas mãos. Broca limpa, broca boa, otimiza o nosso tempo, né? Já tô no terceiro dedinho. Desculpa. Todos os lados esquerdos. Limpeza na lateral, dentro do sulco. Limpeza da senoide.
barriga para remover calosidade. Agora olha o tamanho. Lados esquerdos também. Esse dedo médio sempre tem mais calosidade, né? Aí a gente acaba ficando um pouco mais de tempo nele. Normalmente, gente, eu uso essa luminária bem mais pertinho aqui de mim. É que hoje, se eu colocasse ela aqui, ia atrapalhar a gravação. Mas a luminária fica aqui, ó. Bem pertinho. Pra eu ter uma visão dessa unha bem iluminada. Pra poder ver todos os detalhes. Ó, falei pra vocês que esse dedo era mais demorado, porque sempre tem mais calosidade nesses cantinhos aqui. Vamos pro oitavo dedo, nono dedo, na verdade. Ah, sempre gruda na luva. Agora eu já vou trocar o sentido da rotação e vou continuar nessa mesma mão.
Se eu sentir que a pele já tá úmida, eu aplico o talco novamente. Tem algumas peles que acontece isso. Quando a gente passa aqui pra próxima, pro outro lado, já tá úmido. Principalmente se a cliente mexeu no cabelo, colocou a mão no rosto. Tem umidade, né? Oleosidade. Ou às vezes passou a mão na roupa e tirou o talco. Acontece tudo isso. Sempre tiro o excesso do talco para poder passar a broca, para poder visualizar. Vira o dedinho. Gente, quando eu atendia era assim também. Se a cliente não falasse, não quisesse conversar, eu também não conversava não, tá? Até porque quando a cliente não quer conversar, a gente tem que respeitar. Não vai ficar falando igual uma matraca. Às vezes a cliente tem esse tempo da unha pra descansar, pra ter um silêncio. Tem gente que tá sempre na correria. Uma vida muito agitada. Às vezes o único tempo que ela tem pra respirar é quando tá fazendo a unha. Aí a gente tem que entender isso. Outra. 38 minutos. Virar o dedinho. Chegamos no dedo que tem mais calosidade. Esse modelo é canhota, então é a outra mão que tem mais calosidade, não é essa aqui, né?
sempre acontece da cliente ter que mexer no telefone, né, gente? Alguém liga, alarme, vê mensagem. Tudo acontece. Pronto. E eu não precisei repor o talco não, tá? Ficou sequinho até o final. Ela não pode ficar úmida, né? Pra fazer manicure a seco, como o nome já diz, a pele tem que estar seca. Se não estiver seca, não dá certo. Pronto, agora vamos para a... Deixa eu tirar aqui o pozinho. Vamos para a tesoura. Tesourinha. Deu 42 minutos até aqui. Pegar outra espátula, né, pra ver se ficou bem, o bolso ficou bem desenhadinho. Próximo dedo. Bastante atenção. Segurando o dedo da cliente bem firme. Sempre movimentando, né? Girando a mão. Dedão. Sempre escutando o tic-tac. Pra mostrar que tá fechando a tesoura completamente. E agora eu passo a espátula pra ver se tá tudo ok. Nada trancou, o bolso ficou bem desenhadinho, bem bonitinho. Aqui tem uma pele solta. Pronto.
Passar a espátula pra ver se tá ok. Aqui ficou uma pelezinha. Ok. 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 Pega o controle ali do ar. Vamos ligar o ar. Calor. Estou suando. Pronto. Agora eu pego água. Gente, temos 48 minutos até agora. Encaixo aqui o meu tecido umedecido com água. E passo. Pra limpar o bolso. Molhar mais um pouco. De novo. Nem passei a broca de polimento. Falei que não vai fazer muita falta, não. No final vai ficar super bom sem o polimento, tá? Pode tirar a mão aqui. Bastante. Saiu muito couro, né? Também um mês mais já passado. Vou gravar pra vocês como que tá. Antes de passar... Tô suando, agora já vou parar de suar. Olha, a unha em si, ó, tá assim, ó. Depois vocês vão poder ver. Vamos para os preparadores. Vou usar a linha Code. Vou verificar se está gravando ainda, se tá tudo ok. Ok. Vamos lá. Nail Fresher. É o desidratador. No Bactéria. Percebam que eu não precisei repor o produto. Deu pra passar nos 5 dedos. Enquanto tem o produto, eu vou aproveitando. Ultra Bond, que é o adesivador. Ainda temos um pouquinho. Está quase acabando. E aí, no final, ele fica bem grosso.
Tá na hora de comprar outro. Esse não pode encostar na pele. Jamais. E agora a base. Deixa eu ajustar aqui o ar, tá em cima de mim. Vou usar a Ruber Base, né? Transparente e flexível. Pra primeira demão. Aí eu boto aqui um pouquinho em cima da unha. E finalizo com o pincel. Opa. Pincel língua de gato. Pronto. 1 minuto. Ligou? Ligou. A responsabilidade é nossa de ligar a cabine, não é da cliente. Um minuto. Esse dedão eu deixo ele ficar 1 minuto mesmo, tá? Porque depois ele não vai mais na cabine, só os outros 4 dedos. Vou pegar mais 2 pedacinhos, ó, de algodão. Eu uso no máximo 3. Um no início pra higienizar, depois mais 2. Deu. Agora eu aplico um pouco de base nos 4 dedos. E faço e espalho com o pincel. Fica muito mais fácil assim. Não pode deixar excesso, principalmente nas laterais. Pronto. Não ligou? Ligou, não, tá abrindo os dedos muito abertos, não pode, né? Não pode ficar de ladinho. Mas eu boto a mão e ela fica normal. Eu acho. Espalhar com o pincel.
Agora, vamos fazer o alinhamento. Agora, eu posso ter um pincel fininho, se eu precisar do alinhamento. Pega uma quantidade maior de produto. Deposito em toda a unha. Agora vai virar o dedinho. Aí eu olho nessa visão lateral aqui, ó. Vira o dedo de novo. Não está alinhado, então eu vou puxar assim, ó. Puxo sempre em direção ao centro. Vira de novo. Deu. Coloca na cabine. Gente, agora eu vou ter que sair aqui e já volto. Coisa que acontece no atendimento.
É. Só ele, né? Só ele. É, já se uma boia lá e desce pra comer. Pronto, gente, voltei pra vocês verem como que é, né? Higienizar as mãos e continuamos. Tá, agora esse aqui. Esse aqui foi na cabine, né? É, tava aqui. Vamos lá. Agora sempre espalhamos. Sempre afastamos a pele. Aplica uma camada de base. Puxa até a ponta. E agora, uma camada mais generosa. Vira o dedo pra nivelar. Pega o pincelzinho fino. Vamos ver. Ok. Potência reduzida. Vamos para os próximos. Segredo, gente, de não perder tempo, de não levar muito tempo. Primeiro, não ficar alisando muito a pele, né? Fazer o que tem que ser feito. Confiar no processo, no protocolo ali, que vocês sabem que vai dar certo, né? E não ficar voltando muitas vezes, que às vezes, tu faz um dedinho, aí tu tá lá no outro, aí volta no anterior que tu já fez. Perde muito tempo, refazendo etapas, às vezes não tem necessidade, na maioria das vezes não tem necessidade. E outra coisa também é sempre fazer o mesmo protocolo. Vocês aprenderam aqui a minha técnica, que já provei pra vocês que dá certo, vocês já viram que dá certo. Então, confiem nessa técnica e continuem fazendo essa técnica. Porque às vezes pode... Cuidado na hora de botar pra não estragar. Não tem problema. Porque às vezes, aí tu tá fazendo essa aqui. Aí tu viu lá no Instagram que alguém falou que fazer de outro jeito é melhor. Aí tu vai lá e testa a técnica da outra pessoa. E aí depois tu aprende uma outra técnica de outra professora. E aí no final tu fica com uma confusão e não consegue ganhar experiência em nenhuma técnica, nenhuma metodologia. E tu nem cria a tua própria metodologia, né? De seguir sempre aquela ali. E é isso que vai fazer tu ganhar experiência e tu ser fera, assim, no teu procedimento. E para quem quer dar curso, conseguir criar a sua própria metodologia. Seguir uma linha ali de raciocínio e fazer sempre aquela. Não pode ficar sempre inventando coisas que tu viu em videozinho no Instagram. Não dá certo. Isso aqui. Tá, gente? E o que eu mostrei aqui pra vocês é exatamente o que eu fazia nos meus atendimentos, tá? Tal e qual.
Na próxima eu quero mostrar pra vocês como que eu faço as gravações. Pra vocês aprenderem a fazerem vídeos legais dos próprios atendimentos. Virar. Outra. Vamos passar um vermelho, pode ser? Pode ser. Quando é cliente, gente, no início do procedimento eu já pergunto pra ela qual cor que ela vai passar, tá? No início. Porque se pega uma cliente indecisa... Pega uma cliente indecisa, ela precisa de tempo para pensar, né? E às vezes nem consegue decidir. Ou, se ela quiser francesinha, por exemplo, aí eu já tenho que fazer o alinhamento com a cor da francesinha, né? Pra não ter que passar esmalte depois. Entendido? Entendi. Ou se ela quer só um clarinho, aí eu passo só uma base com cor. Então, no início eu já pergunto, quer diminuir? Qual cor vamos passar? Vira o dedo. Essa é a visão que eu olho para fazer o alinhamento das clientes, ó. E aí espero uns 5 a 7 segundos que essa base já se movimenta. E aí eu olho nessa visão aqui de frente também, ó. Lateral e de frente. E verifico o reflexo. E já peço para ela me dar outra mão. Quanto mais ágil a cliente, mais rápido vai ser o atendimento, né? A gente sabe que tem umas clientes que elas já são mais lentas, até para tirar uma mão da cabine. Ficam pensando, conversando. Distraídas. Desligasse. Não tem problema. Estamos em 1 hora e 13 minutos. Vira de novo. Pronto. Bota.
Afasta a pele. Rafa, você sempre afasta a pele? Sim, eu sempre afasto a pele. Vamos virar. Último dedinho do alinhamento. Pode botar. E agora vamos esmaltar. Vou usar 1h17. Vou usar esse esmalte vermelho 30R da Coty. Pode me dar? Vamos lá. Gente, tinha umas clientes que diziam que meu sistema era de fabricação, de fábrica, de indústria, fabricação em massa. Eu não deixava elas nem pensar e eu tava pedindo, dá não, dá não. Vamos lá, tempo é dinheiro, não fica com essas mãos na cabine aí sem necessidade. Ah, esse vermelho é lindo. Lindo, lindo, lindo. E ele pode ser aplicado em uma única camada. Então, tem um esmalte de única camada. Caiu um pelo, uma coisa aqui em cima da base e secou. Não sei o que foi. Ou foi uma bolha que eu não vi, e aí ela foi pra cabine, e aí ela estoura. E fica com uma bolinha. Mas acho que vai dar de reverter. Com esse esmalte eu consigo aplicar uma única camada. Depois vocês vão ver a foto. Passar uma demão bem generosa. E fica ok. Fica lindo. Não é todo esmalte que dá pra fazer isso, né? Passar uma única camada bem generosa pra alinhar a cor. Ficar bonito. Pode botar só o dedão. Mas esse dá.
Esse da Code dá, tem alguns da Ellen Color que também dá, da Risa, tem o número 12, número 13 da Risa, que são vermelhos, que dá pra fazer assim também. O 13 eu usava muito, os clientes adoravam, porque ele era de camada única e era lindo. Eu ainda tenho, ele é, na verdade. E é uma embalagem grande. Eu paguei, acho que R$45 na época. Da Code, como é uma qualidade melhor, né? E é da China também. Aí é... O Risa é da China, Code da Ucrânia. Então, isso interfere no preço também, né? A gente sabe que esse negócio da China é tudo mais barato. Passa com toda calma, afasta a pele, encaixa o esmalte. Para não ter que fazer trabalho dobrado. Pode levar. Vamos ver. Que bonito. Afasta a pele. É mesmo. Muito Gostou? lindo. Tá. E aí agora eu não preciso me preocupar com o tempo, só no final. Depois que eu passei em todos, aí eu me preocupo com o tempo. Aí eu deixo 1 minuto na cabine. Mas por enquanto eu posso ir intercalando, sem me preocupar com o tempo. Vamos botar. Outra. Pode botar.
Ah, se eu quisesse, eu poderia passar nos 4 dedos, botar na cabine? Poderia. Mas eu corro o risco de encostar na pele, estragar o acabamento, causar alergia na cliente. Então eu não quero. Não quero correr esse risco. Então eu prefiro levar uns 10, 15 minutos a mais, fazer um dedinho de cada vez, ficar com o resultado que eu gostaria, que a cliente gostaria, que é resultado impecável. Por isso que eu faço um dedo de cada vez, porque esse é o meu padrão de excelência. Quero ter certeza que vai ficar com acabamento perfeito e que não vai causar alergia na minha cliente. Porque mais do que não ter um bom acabamento, encostar na pele pode causar alergia, tá? E aí isso eu não quero. Ninguém quer. Não é verdade? Até quando eu faço esse movimento aqui de empurrar a pele, eu também tomo cuidado para que não encoste. Entendido? Esse esmalte ficou lindo. Tô pensando em fazer uma foto lá na roseira. Será que a rosa ainda tá aberta? Ainda tá bonitinha? Ah, acho que tem, eu acho sim. A vermelha, né? Uma foto. Ah, encostou. Vê ó, a pessoa vai conversar, perde a atenção na hora da esmaltação. Sem atenção total. Vamos ficar A de maio tem tão abrindo. São as rosas. As rosas não sei se tá bonito. Acho que tá feio. Para quieta, não te mexe. Vermelho quando encosta, já era. Estraga. Tudo porque eu olhei pra cima e soltei o dedo. Aí o dedo levantou. E aí estragou. Encostou na pele. Pronto. Relaxa a mão. Aí. Agora o top coat. Estamos em 1h28. Afasto a pele mais uma vez. E agora, no momento do top coat, eu tenho que verificar se o alinhamento está certinho. Se não tá, eu viro o dedo e ajusto o alinhamento nesse momento. Aplico uma camada bem generosa, bem aqui no centro.
Vou virar o dedo pra nivelar. Aí, pode me dar. Virou. Ok. E aí o top coat eu passo um de cada vez também, gente. Ah, esse dedinho tá ok, então dá pra passar no anelar. Porque não precisei aplicar muito produto pra alinhar. Pode colocar. E aí, pra não me perder, nesse aqui, obrigatoriamente, eu vou ter que passar nos dois dedos também, no dedinho e no anelar. Porque senão eu me perco. E eu já não sei mais aonde que eu passei top coat e onde não passei. Por isso, gente, isso é protocolo, isso é procedimento padrão. Por isso que eu não demoro muito tempo. Eu tenho essas regras pra não perder tempo e nem me perder no meio do procedimento. Entendido? Pode parecer bobagem, mas não é. Vou virar o dedo. Pronto. Pode colocar. Vai dar pra passar nos dois de novo. Vamos virar. Ok.
Quando eu atendia, eu sempre deixava 2 horas pro atendimento. Não levava 2 horas no atendimento, né? Levava pouco mais de 1h30, às vezes menos de 1h30. E aí eu tinha tempo entre uma cliente e outra. Pra organizar as coisas, organizar a sala, limpar minha mesa. Aqui, ó, agora estamos em 1h35. Aí eu vou terminar aqui, vou lixar a ponta, hidratar, fazer foto. Aí vai dar pra limpar a mesa. Se tiver que limpar o chão, que sujou alguma coisa, dá também. E esperar a próxima cliente. Pode botar? Aqui agora eu vou deixar mais 1 minuto, tá? Sempre deixo 2 minutos quando é top coat sem goma. Aí já começo a organizar tudo aqui, ó. E agora, o que eu fazia quando eu atendia? Pra otimizar o tempo e deixar a cliente com a pele limpa, hidratada. Eu usava lenço umedecido, tá? Lenço umedecido. Vou pegar o lenço umedecido. Vou pegar uma folha de ofício mesmo, porque o meu vai amarelo, não vai ficar legal. Vou pegar o lenço umedecido que eu esqueci de trazer. Olhasse a Rosa lá. Ah, já trouxesse ela. Olha, gente. 2 flores do meu jardim. Tá, agora o que eu faço? Já finalizou, né? Aí eu vou pegar uma lixinha. Estamos em 1h38 minutos. Descontando todas as paradas que eu tive que fazer, né? Estamos ok. Aí eu vou lixar as pontas. Lixo com vontade, pra deixar essa ponta bem niveladinha. Vamos fazer uma foto bem bonita com uma rosa vermelha.
Eu vou mostrar pra vocês como que tá essa pele antes da hidratação. Pilando. Tá dormindo? Tá com fome? Que foi? Bate aí, dá uma... Tá, tá. Fica um pedaço. Calma. Ai, fica um pedaço. Essa lixada faz total diferença, gente, no acabamento. Pior, né? E as clientes percebem. Quando elas vão em outro lugar e